Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais um Duelo de Ideias, e a minha convidada de hoje é nem mais nem menos que Maria de Fátima Ferreira de Almeida. Já vamos saber quem ela é, aqueles que sabem não precisam de explicações, e é muita gente, mas o grande público da América, do Canadá, da Califórnia, se quisermos distinguir a América da Califórnia como fazem os membros da nossa diáspora, da Bermuda e em todo o mundo onde somos vistos, vão ver agora em pormenor a vida desta mulher fascinante. Muito obrigado, Maria de Fátima Ferreira de Almeida, por ter aceito o nosso convite. É um prazer. E eu faço-lhe aqui a pergunta sacramental: quem é a senhora? Onde é que nasceu? De onde é que veio? Olha, eu vim de um arquipélago espetacular, os Açores. Vim da maior ilha dos Açores, da maior beleza dos Açores, que é a Ilha de São Miguel. Que me perdoem as outras ilhas. Não sei se vai ser fácil. Não sei se vai ser fácil. As outras também são belas, mas a mim, onde eu nasci, tal qual como para qualquer açoriano, cada ilha é a sua mais bonita. Nasci em Ponta Delgada, São Sebastião, na mesma rua onde vivo, sua vizinha. Os seus pais são de Ponta Delgada? Os meus pais são de Ponta Delgada. Os meus avós, o meu avô materno, era do Nordeste. E a minha mãe já nasceu em... É Andrade, portanto, do lado do Nordeste é Andrade. Sou Andrade, do lado Nordeste. E Ferreira de Almeida? Ferreira de Almeida, são da Feijão de Baixo. Alguns são da Feijão de Baixo, mas o meu pai nasceu na Rua do Saco. Falemos do seu pai. O seu pai foi um homem conhecidíssimo nesta terra porque ele foi proprietário e diretor do mais antigo jornal português. É verdade. Ele começou e o segundo mais antigo da Europa. Claro, é o decano português e o segundo da Europa. O meu pai começou muito novo. Ele não foi um herdeiro. E talvez por isso a sociedade micaelense, toda muito elitista, não lhe tivessem dado o valor que ele tinha. E ignoraram-lhe sempre um pouco, porque ele vinha das camadas de gente trabalhadora, que eu acho que tem muito mais valor do que aqueles que vêm por herança. Com certeza. De qualquer maneira, o meu pai começou aos 13 anos a trabalhar no Jornal Açoriano Oriental como entregador de jornais, depois passou para a tipografia, depois acabou por ser também um repórter. E em 1928 o meu pai, já trabalhando como empregado, era o gerente do jornal, pediu para fazer uma excursão açoriana à Fátima, que foi a primeira organização, digamos, coletiva que saiu dos Açores com romagem a Fátima, ou seja, numa peregrinação. Não me diga que é por causa disso que se chama Maria de Fátima. Exatamente, infelizmente. Não é que Fátima não seja bonito, mas eu não gostava de ser Fátima. Minha mulher tem muito gosto. Eu gostava muito mais de ser Luísa, que era o nome da minha mãe. Ora bem, portanto, o seu pai é um self-made man no campo de jornalismo, mas ele torna-se o mais importante jornalista de Ponta Delgada na altura em que passa para dono do jornal. Pois, o que é que aconteceu ao jornal nessa altura? Nessa altura, o doutor Horácio Pinheiro era o dono do jornal. Tinha filhos que não se interessavam pelo jornal. E ele era padrinho do meu pai. Padrinho do crisma do meu pai. E achou que o meu pai tinha muito jeito para o jornalismo, que era já compositor, que já tinha organizado a excursão. Também teve a ideia do Anuário Micaelense, o Almanaque Anuário Micaelense, que se publicou até 1962, o único Anuário Micaelense. E depois o Dr. Horácio Pinheiro perguntou-lhe se ele queria ficar com o jornal, já que os filhos não queriam ficar, e fez-lhe uma venda fictícia. Foi praticamente uma doação ou afilhado? Foi quase uma doação, porque ele teve de tentar com alguma coisa, mas foi pouco. O Açoriano, nessa altura, era semanário? Era semanário, manteve semanário até o 25 de Abril, e depois o doutor, o Visconde Botelho, comprou o jornal. Comprou o jornal à vossa família? Comprou o jornal à nossa família. O pai ainda era vivo? Não, meu pai faleceu em 1962. Os meus irmãos ainda fizeram a excursão, a minha irmã Conceição e o meu irmão Carlos fizeram ainda a excursão açoriana à Fátima, porque já estava tudo comprado, tudo já feito e todas as pessoas já tinham entregue o dinheiro, e eles deram continuidade à excursão. Eu ouvi dizer, não sei se isso é verdade, não é? Que o seu pai mantinha o jornal com os lucros, entre aspas, da excursão a Fátima. Da excursão e do anuário, do anuário micaelense. O jornal, propriamente dito, não dava lucro? Não dava lucro. Era muito pouco. A tiragem era muito pequena, era semanário.
Tinha vários empregados na tipografia, eu também ainda aprendi a fazer, a compor na tipografia, gostava muito, achava aquilo giríssimo. Ajudava a fazer os cilindros, que aquilo era com cilindros de gelatina, e faziam-se os cilindros para a máquina enorme, que era uma máquina que estava chumbada ao chão, que era uma máquina centenária, pesadíssima, mas que fazia-se uns cilindros que passavam um jornal e o jornal vinha com umas pás, era uma coisa engraçadíssima, eu acho que aquilo era uma maravilha. Voltando à excursão, eu tenho uma fotografia muito antiga da excursão, em que o seu pai está lá na fotografia, portanto o seu pai ia à Fátima com os, sempre. O meu pai peregrinos, não é? Começou em 1928 e foi sempre em todas as excursões. A excursão açoriana à Fátima só parou um ano durante a guerra, mais nada, direto de fecho. Lembra-se qual é o ano? Eu nasci em 42 e, portanto, eu penso que aquilo foi entre 42 e 44, uma coisa assim, que parou a excursão. Um daqueles anos não houve excursão. Não houve excursão. De resto, sempre coragem de ir a Fátima. Sempre a Fátima. Da guerra, dos navios afundados, tudo, sempre. Submarinos, sempre. Os barcos. Eram os barcos, era o Lima, o Carvalho Araújo, eram os navios que levavam. Às vezes. O seu pai era um homem corajoso. Chegou uma altura que o barco teve de mudar a sua escala para poder chegar a Fátima antes do dia 13 de maio, e a pedido do meu pai, que pediu ao Américo Deus Tomás, fez uma carta a pedir a ele e ele concedeu. Que era nessa altura Ministro da Marinha ou já era Presidente? Não, era Presidente da República, e ele mudou o barco para poder chegar lá, a Fátima. Portanto, ele tinha um prestígio muito grande no país nessa altura. Ele era convidado muitas vezes por ser o diretor do jornal mais antigo. Sim, era convidado pelo Jornal Açoriano Oriental, era por ser o mais antigo. O meu pai depois teve uma polémica entre o jornal O Século e o Açoriano Oriental, que diziam que o Açoriano Oriental não era o mais antigo, que era o Século, e depois provou-se que não era. O meu pai fez um coquetel, fez uma reunião aí, uma convenção de jornalistas do país todo, vieram todos do continente cá, e juntaram-se todos ali no Açoriano Oriental. Ele fez um coquetel para mostrar o jornal, quando se concretizou que efetivamente ele era o mais antigo. O mais antigo de Portugal e o segundo mais Europa. Antigo da Europa. E dos primeiros do mundo também, naturalmente. Sempre em publicação. Começou como semanário, depois passou a diário, porque após o 25 de Abril o Visconde Botelho também tinha já essa ideia, mas já não foi com ele, já foi com outro. A ideia era não perder o título do Açoriano Oriental por ser o mais antigo português. E então ele passou a ser o diário, e o Correio dos Açores, que era o diário, passou a semanário. O Açores, quer dizer? O jornal, o Açores passou a semanário. O fundador do Açores foi aluno do seu pai no jornalismo, ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Não tem nada a ver. Ora bem, portanto, o seu pai a determinada altura decide vender o jornal, porque deve ter sido um desgosto muito grande. Meu pai não decidiu coisa nenhuma, ele morreu, não decidiu nada. É verdade, tem razão. Portanto, os filhos é que decidiram. Nós decidimos porque o jornal tinha muitas dívidas. Por exemplo, nós não podíamos suportar a excursão porque ele é que a fazia. E também havia uma coisa, o Presidente da República fez uma concessão especial ao meu pai, que enquanto ele vivesse, ele poderia ser, já havia uma lei que dizia que para ser diretor do jornal tinha de ser licenciado. E o meu pai não era. O meu pai tirou a escola comercial, tirou cursos de inglês, fez o curso geral de comércio, fez um outro curso, não sei de quê, também de desenho, mas isso foi tudo já adulto, que foi fazendo sempre. Ele era um autodidata de facto. E depois o meu pai, o Presidente da República, através do CNI, do Secretariado Nacional de Informação, fez uma autorização ao meu pai, fez uma concessão ao meu pai, que enquanto ele vivesse, não só a excursão açoriana à Fátima, como a direção do jornal lhe pertenceria e não seria nenhum, enquanto ele vivesse. E a excursão também, houve uma lei que dizia que a excursão teria de ser feita por agências de viagens, por organizações de turismo. E ele ficou também com a exceção? E ele ficou com essa exceção. As duas exceções foram-lhe concedidas pelo Presidente da República, através do CNI. E então ele fez a excursão, depois passou para digamos, para a família do Visconde. Não, passou para a agência de viagens do Andrade? Não, do pai do Cunha, do avô do Cunha, como é que se chama? O Melo, Agência de Viagem Melo. Agência de Viagem Melo. Passou para a Agência de Viagens Melo. Manel Inácio de Melo. Foi ele, o Manel Inácio de Melo. O MIN. Que foi para ele que passou. O meu pai, os meus irmãos, o meu irmão Carlos e o meu irmão, passaram a excursão para ele, para ser assim, coisa. Ele aceitou ficar com ela. E até o Manuel Ferreira um dia num jornal, fez sobre os símbolos dos Açores, pôs lá uma águiazinha, um Açor que havia com a excursão açoriana à Fátima,
que era o emblema da excursão, ele pôs lá dizendo que era do MIM, mas não era. Aquilo foi criado em 1950 e tal por um senhor Paiva, que era um representante das orizarias no Porto e que vinha cá e que era delegado da excursão do meu pai no Porto. Foi ele que sugeria este emblema e ficou aquele símbolo. Depois puseram lá que era do MIM, mas não era. E aí uma coisa que me fica atravessada, porque eu disse isso ao Manuel Ferreira, ele disse, fica assim, não pode ser. Estamos a desmentir agora. Acho que se tem de corrigir o que está errado e dar o seu a seu dono. Depois o meu pai, a excursão ficou com o MIM e o jornal depois foi para lá, o Lobato Faria, o doutor Lobato Faria, foi para lá, logo a seguir à morte do meu pai, a convite. E depois logo a seguir foi o doutor... São Bento, que se ofereceu honorariamente para ir para lá para o jornal, até que o vendêssemos. O jornal onde eu ambulando, a transação fez-se efetivamente em 1966. Portanto, nessa altura a Venerato foi vendido, metade foi vendido, foi recebido o dinheiro, claro. Primeiro foi pagas as dívidas, porque o jornal tinha muitas dívidas, eles chamavam ali o papel, que era o papel, que era os e aquilo era sempre uma coisa horrível, que havia sempre imenso dinheiro nos bancos para pagar dos papéis que vinham todo o ano para o jornal e que aquilo era caro, tinha um nome até próprio. E depois o meu pai, quando vendeu o Visconde de Botelho, ele ficou... metade foi pagas as dívidas, da metade foi metade para dar aos filhos, pois, e a outra metade ficou em vida, uma venda em vida da minha mãe, para que ela, enquanto de vida tivesse, recebesse um X. Naquela altura até era bom, que era 1000 escudos, mas depois, quando chegou ao 25 de Abril, aqueles 1000 escudos eram 50 centavos, não é? Ora bem, e agora falamos em si, já falamos no seu pai, já falamos no meu sobrinho oriental, que faz parte da sua criação, não é? Sim, foi uma escola nós paginávamos, nós escrevíamos, nós corrigíamos as provas de jornal, fazíamos isso tudo. Portanto, era um jornal familiar e a família Ferreira de Almeida é que fazia o jornal. E, portanto, e agora, vamos falar em si. Vai para a escola? Fui para o Colégio de Santana, andei no Colégio de Santana, até à 4ª classe. Depois Quem é que dirigia o Colégio de Santana? Nessa altura era o pai do Dr. Pereira de Almeida, era mais a Dona Augusta. José Maria Pereira de Almeida e a esposa a Dona Augusta. E diga-me, e de onde é que ficava? Ficava na esquina da Rua de Frias com a Rua da Boa Vista. Era uma espécie de palacete de uma casa muito grande que havia na esquina em cima da Boa Vista, do lado esquerdo. Depois foi o Colégio de São Miguel mais tarde, não? Não, o Colégio de São Miguel foi mais abaixo, mas não sei porque fui-me embora depois. E depois acaba a escola aí e vai para onde? Vou para o Liceu, Ponta Delgada. Portanto, e fiz aí o liceu até chegar passei para o 7º ano, ainda fiz um mês e depois fui-me embora, desapareci. Fui de férias, resolvi ir a Lisboa com o dinheiro que tinha, que é meu pai, com o dinheiro que foi do jornal, e resolvi ir para Lisboa. Estamos a falar no ano de? 1962. Pronto. Em 62 não terminou o liceu? Não terminei, eu fiz cadeiras extra depois em África, acabei os estudos, mas ainda frequentei o primeiro período do liceu. No liceu, qual foi o professor que mais a impressionou? O professor que mais me marcou... Que a marcou, não é? Sim, que mais me marcou. Eu posso dizer, eu gostei muito do Dr. Pavão. José de Almeida Pavão. José de Almeida Pavão. Tive uma ligação muito grande com ele nesse aspecto. E depois também tive muitos professores que passaram por aqui que me marcaram, especialmente no português, eu adorava português. E no português, digamos, ciências naturais, física, eram pessoas que me marcavam. Também gostei muito do Dr. Pacheco, foi claro. Nas ciências naturais, em biologia. Todas aquelas gerações. Em biologia, pois. Foram e depois acaba o liceu, vai para Lisboa e depois, o que é feito? Eu fui para Lisboa para casa dos meus tios, que era um professor primário, o professor Jacinto Andrade, que era casado com uma senhora também professora, que era de São Jorge, e os meus tios já tinham 5 filhos e foram-se embora depois de já terem quase 30 anos de carreira, foram-se embora para Lisboa, viver. E eu quis ir passar umas férias com os meus tios, e já tinha ido lá em 1957, o meu pai deixou-me ir, logo depois de se dar o vulcão dos Capelinhos, o meu pai deixou-me ir, fui passar umas férias com os meus tios, e eu comecei a gostar daquilo e pensei, tia, qualquer dia vem cá passar as férias outra vez. Chegou-se a uma altura, chegou-se ali perto de Natal e aqui ia passar férias outra vez lá. Claro. Viajava de avião ou de barco nessa altura? Viajava de avião via Santa Maria. De maneira que fui para Lisboa, mas eu já andava há meses, depois do meu pai morrer. A minha irmã acima de mim tomava conta do jornal, estava na administração do jornal.
na parte administrativa. E a minha irmã, logo acima de mim, mais 5 anos e meio, mais próxima, era com quem a gente com quem eu podia zaragatear mais, era com ela, de maneira que a minha irmã começou a mandar muito em mim, que ela dizia, quem está trabalhando sou eu, quem paga as despesas sou eu, tu fazes o que eu mando e mais nada. E eu nunca fui amiga de ser mandado por ninguém. Claro. De maneira que aquilo começou-me a fazer um furor e comecei a escrever a todos os valores gerais de todas as províncias portuguesas, a pedir emprego. E muitos responderam. Só que havia o meu dinheirinho e via, por exemplo, para Macau, eu gostava de ir para Macau, não chegava o dinheiro para chegar lá. Depois queria ir, depois pensava, vou para Cabo Verde, fui para a Biblioteca Pública ver o que havia de Cabo Verde, falavam... Nessa altura não havia internet, não é? Não, fui para a Biblioteca Pública e comecei a ver, o quê? Cabo Verde tem lá as prostitutas e os prisioneiros, não vou. Tudo ignorância, mas também não queria perguntar a ninguém, para que ninguém soubesse o que é que andava a fazer. De maneira que depois preparei-me, recebi as cartas dos governadores e das províncias, todas em casa de uma costureira, 2 casas acima da minha. E respondia de lá. Lisboa, cá, na Rua do Amorim. Eu tinha uma costureira 2 casas acima, que era minha amiga, era lá, que as cartas eram recebidas e eram. Para não chegar à mão, para não chegar à mão da família, para ninguém saber. E entretanto, eu recebi eu tinha um amigo, que era o general Dario de Oliveira, que cá tinha estado e que tornou-se muito amigo do meu pai e tal, e eu também lhe escrevia, pedi para me arranjar uma viagem de graça para eu ir para Macau, mas ele disse que não era possível. Depois pedi para me arranjar uma viagem para eu ir para Moçambique, e ele também disse que não era fácil, porque era a altura que tinha arrebentado a guerra em Angola, e agora Moçambique estavam também já em pé de guerra nas fronteiras, e embora não fosse oficialmente declarada, só foi em 63, e ele disse, a Fátima, agora as famílias todas querem ir para o pé dos militares, os militares têm prioridade, o avião seria militar, não vai dar. Mas a Fátima compra uma passagem baratinha, na Companhia Colonial de Navegação. Eu tenho um primo, que é o Dr. João Guisado, que é o diretor da companhia, e você paga a 3ª classe, ele não está cá, mas eu vou-lhe mandar um fax, e a Fátima vai em 1ª classe. Vai com ele na 1ª classe, não vai na 3ª classe. E assim foi? E assim foi. Comprei a passagem da 3ª classe, que chamou 11 contos e tal na altura. Eu só tinha 16 contos, ainda já tinha pago a passagem para Lisboa, portanto já não tinha muito dinheiro, tinha crescendo 3 contos, não dava para eu viver sequer. Mas pronto, fui-me embora na viagem para lá, fui tratada que nem uma rainha. Foi a melhor viagem da minha vida. O comandante Vasconcelos disse, quando o bar, mas os meus tios, e tu vais para a África, mas só souberam na véspera. Eu já tinha passagem comprada, tudo pronto. Escrevi overos gerais de Moçambique, de vários sítios. O de Moçambique arranjou-me um emprego no Instituto de Investigação Científica de Moçambique, assalariado eventual. Ia ganhar 2.850 escudos. A minha tia ganhava 2.600 e achei que ia ficar rica. A minha tia era professora há tantos anos, não é? De maneira que a minha tia disse, mulher, quando ele disse na véspera, disse, vais ganhar muito dinheiro. Olha, a gente tem 30 anos de carreira e não ganhamos isso. E então fui, porque havia o complemento, aquilo era um valor X mais o complemento. E eu então decidi ir, telefonei para a minha casa, na véspera, o barco saiu no dia seguinte ao meio-dia, e eu telefonei na véspera à noite. Claro, não havia avião, não havia barco, ninguém podia ir buscar, não é? Também já tinha 18 anos, é verdade. O meu pai morreu e eu fui emancipada, porque o meu pai tinha ali um filho ilegítimo e tal, e depois porque não haver inventários e tal e coisa. No fim, a minha mãe, que era uma mulher extraordinária, quando soube que havia aquela criança, disse, não senhor, o doutor Betancourt dizia assim, dona Luísa, está a estragar tudo o que eu estou a fazer. E ela, não senhor, essa criança tem direito ao nome do pai, eu não lhe tiro, vai ter o mesmo direito que os meus filhos, ele é filho dele também. E então a minha emancipação não serviu de nada. Mas eu descobri que a emancipação eu podia fazer o averbamento do bilhete de identidade e tratar de tudo como maior. E foi o que eu fiz, mas ninguém soube o que eu tinha feito. Mas então, chega à África e fica onde? Cheguei a Lisboa. Depois, quando embarquei, os meus pais, telefonei para o meu irmão e para a minha mãe, e eles diziam, gente, o meu irmão dizia-me assim em Santa Maria, vem aí, parte da cabeça, tu não ficas aí de certeza, não vais para a África. Eu disse, só se vies a nado. E pronto, embarquei, tive uma viagem espetacular, fiz o que quis, o comandante chamou-me, tive lugar de luxo a bordo. E foi para onde? Moçambique, Lourenço Marques. Quem estava lá, o presidente, o governador-geral lá, era o sogro era o Sarmento Rodrigues, sogro da Mariana Costa Gomes. E ela tinha mandado um convite para o casamento, que ele tinha vindo cá ao casamento dela.
E, claro, eu não disse isso a ninguém, mas escrevi a dizer que ia para lá. E ele passou a pasta ao secretário de Terras e Povoamento, que por coincidência era o Almirante Ferreira de Almeida. Parente sem saber. Ele diz que sim, que somos daquela área, mas eu não sei. De qualquer maneira, ele foi extraordinário. E ele é que me veio buscar ao barco e tudo. Ele é que me arranjou uma casa onde ia ficar, através do diretor dos serviços do Instituto para onde eu ia. Ele é que me arranjou o Instituto. Fiquei a 30 km de Lourenço Marques, tinha-me levantar às 5h30 da manhã, para tomar às 6h30 o autocarro, para estar às 7 horas a trabalhar, das 7 à 1, a 30 km de distância. Ficava E quantos anos ficou em Moçambique? Eu fiquei 13 anos e tal em Moçambique, mas depois de estar neste instituto, o diretor, que era o Manuel Gomes Guerreiro, que foi um silvicultor, achou que ele era professor universitário, disse, Fátima tem habilitações, sabe muito mais que essa gente que está aqui, vá para a biblioteca. Fiquei no centro de documentação científica, e aí conheci todos os médicos, todos os engenheiros, todos os advogados, todos os entomologistas, toda aquela gente que ia lá, por isso ainda hoje tenho uma panóplia deles em Lisboa, amigos. E estive lá 2 anos e meio no Instituto, mas entretanto o Sr. Pereira Coutinho, que era um irmão que era sobrinho do Pereira Coutinho, que assinava as notas do Banco de Portugal, que era meu amigo, tornou-se meu amigo lá no Instituto, e disse, a Fátima tem habilitações para mais coisas, vai concorrer quando houver um emprego, eu digo-lhe. Ele disse, olha, vai haver um emprego no Instituto, na missão de combate às tripanossemias em Lourenço Marques, para aspirante do quadro. Eu acho que a Fátima vá porque vai entrar no quadro. E assim foi. Entrei no quadro da missão de combate, fiquei em primeiro lugar, fiquei lá no lugar, e depois estive aí mais 2 anos e meio. Entretanto, o chefe de contabilidade lá, que era o Sr. Higino Carmona Bicho, diz-me assim para mim, Maria de Fátima, você concorra, tem aqui um emprego que vai concorrer. Vai passar de aspirante já para a 2ª categoria, não passa por 3º. Vai ganhar muito mais. E é um emprego técnico. Abriram um concurso para controladoras de tráfego aéreo. Mas eu namorava. Mal é que é 4 meses depois comecei a namorar. Depois de lá estar. E o facto é que o namorado não me deixava ir para a DETA porque não era bonita, as raparigas tinham má fama. Não me deixava ir para sítio nenhum que houvesse só homens. E eu, quando chegou a altura de querer ir para o... Eu estava para casar no dia 20 de dezembro. E eu, no dia 7 de dezembro, meti os papéis para o controle e ele não queria que eu fosse porque eram só homens que lá estavam e fazia-se noites. Era a primeira vez que entravam mulheres. E ele disse, não vais porque aquilo... E eu disse, tá bom, não vou. Mas depois pensei, disse, não, vou meter os papéis. Até o dia 7 de dezembro tinha que meter os papéis. E ele diz, metes os papéis e a gente não casa. E eu disse, vais ver. Meti os papéis e eu disse, agora não casas mesmo. No dia 8 embarquei para a África do Sul, estive lá 1 mês. Meti o atestado médico, passei 1 mês na África do Sul. E depois? Depois já vi namorando de outro. E depois, claro, acabei por ir para o concurso para o controle de tráfego aéreo. Mas fiquei admitida logo, no princípio, mas tinha de fazer primeiras provas nucleares, que era inglês, português, cultura geral, que passei também, em todas. E depois tinha de fazer 144 horas de escuta radiofónica para habituar o ouvido. E então era assim, eu trabalhava, saía do serviço às 4h30 da tarde, que a gente trabalhava das 8h30 às 4h30. Saía às 4h30 da tarde, às 5h30 tomava o autocarro do aeroporto, e ia ter aulas das 6 às 10 da noite, vinha para baixo outra vez no autocarro, estudava das 10 às 2 da manhã, fazia trabalhar, e depois voltava e fiz isso assim durante 1 ano, que foi o meu curso. Tínhamos aulas, tínhamos cursos. Nós temos que andar mais depressa, senão daqui a bocadinho acaba o programa. Tínhamos exames e isso tudo. E aí, depois disso? E depois daí fui correr das províncias todas, cheguei a diretora interina do aeroporto de Vila Cabral, quando se deu 25 de Abril eu estava lá em Vila Cabral. Em Vila Cabral, e depois? Depois de Vila Cabral vim para Portugal, porque não queria ficar, vim primeiro de Graciosa, fui para a Inglaterra trabalhar, também fui na minha Graciosa trabalhar 6 meses para a Inglaterra como babysitter, depois voltei outra vez em 25 de Abril, voltei outra vez em novembro, vim outra vez para a Inglaterra, estive lá 3 meses outra vez na Inglaterra a trabalhar como babysitter, depois disseram que as licenças acabaram, eu voltei para Moçambique. Quando cheguei lá, o nosso contrato tinha sido alterado nas nossas costas, e foi um advogado que morreu, o Rui Baltazar, que eu adorava aquele homem, que morreu no avião com o Saibora, que me tinha dito assim, Fátima, lê bem o teu contrato, olha que já não é o que era antes. Eu fui ler e vi que o contrato não era aquilo que era antes, que estava todo aldrabado, porque antes era Portugal que se comprometia com Moçambique a deixar-me a mim lá, e depois era eu que me comprometia com Moçambique, podia ser presa arbitrariamente. Claro. E aí já não quis.
Então regressa definitivamente aos Açores? Não, fui para a África, outra vez, levei tudo traduzido para ir para a África do Sul, fiquei com a entrada no controle da África do Sul e dali fui-me embora. Só temos 5 minutos e eu tenho que arrancar o gajo. Diga-me uma coisa, vem para os Açores depois? Não, eu vim para Lisboa primeiro, fiquei colocada em Lisboa. De Lisboa, vim para Santa Maria, pedi para vir para cá depois, quando tive vaga. Quero falar na sua política, porque eu sei que a senhora é uma social-democrata de gema. Não é bem assim, mas é assim. Então diga lá, quem é que ele levou para a social-democracia? Quem é que levou para os maus caminhos? Foi o Mota Amaral? Não. Quando estive em Lisboa sem fazer nada, ia todos os dias à Assembleia assistir às reuniões da Assembleia Constituinte. Fui assistir àquilo tudo. E um dia fui aos Passos Perdidos e pedi ao Mota Amaral para me assinar o meu cartão para ser membro do... Escolhi, ele veio os princípios programáticos todos comigo para casa, estudei tudo e o que eu escolhi foi aquele que era o menos feroz para mim. E acabei por ficar, assinei-me ele e o Sá Carneiro, tanto que ainda tenho o meu cartão e não quis deixar para o Sá Carneiro. E sou sócio dos dois lados. E depois a sua carreira no PSD, chegou a ocupar algum cargo político? Eu fiz parte de alguns cargos. Eu estive na Santa Maria, fiz parte da comissão de lá, política de lá. Depois também fiz a campanha toda lá, tudo, desde a rádio e tudo, fiz tudo lá. Depois ainda pertenci também ao Conselho Económico ou Financeiro do partido. Depois comecei, um dia queriam-me que eu assinasse um papel que eu nunca tinha lido, que era do Conselho Fiscal, e recusei-me a assinar, e a partir dali começou as minhas guerrinhas com o Partido Social Democrata. Mas nunca se afastou? Nunca, eu fui sempre militante, exatamente porque eles não têm... Eu sou militante porque nenhum deles me pode pôr na rua, só eu é que é de sair. Eu quero é que algum me ponha na rua, para eu poder falar à vontade. Mas já agora, vou aproveitar estes últimos minutos, o que é que pensa da política atual nos Açores? Eu penso, muito triste. Acho que o Vasco Cordeiro é um indivíduo muito honesto, um indivíduo muito sério, uma boa pessoa excepcional. Acho que ele tem capacidade para ser um bom político, se não se deixar embarcar pelas decisões do Carlos César. Só aquela primeira parte dos deputados à Assembleia da República terem sido nomeados pelo Carlos César antes dele, mostrou logo a falta de respeito que havia do Carlos César para com ele. E acho que o Carlos César... Mas isso é uma visão social-democrata, não? Não. Eu não aceitaria isso. Eu não aceitaria isso. Não sei se os socialistas têm a mesma visão. Eu não aceitaria isso do Partido Social Democrata também. Não aceitaria. Primeiro seria o governante a falar. O primeiro seria o líder partidário a falar. Mas não sabe se foi... Isto agora é para mostrar... o controverso. A fibra desta minha entrevistada, que é uma mulher terrível, que nunca se verga à vontade de ninguém. Não, eu andei muito em guerra, muito com o Partido Social Democrata, sim, com toda a gente. Portanto, é uma guerra de irmãos, não é uma coisa... Não era uma guerra de irmãos, que eles fizeram muito à frente e repudiaram-me, quer dizer, ostracizaram-me, porque eu tinha muito mais categoria para ir para deputada da Assembleia da República, em vez da Emma Leite. Infelizmente, ela já morreu, não posso dizer isso, mas e tinha muito mais capacidade. E, no entanto, eu é que era uma militante ativa e nunca fui escolhida. Porquê? Porque eu, quando achava que as coisas não estavam bem, eu levantava a cabelo e dizia que não concordava. Portanto, não concorda com a disciplina partidária que leva as pessoas a dizer aquilo que não pensam? Não, eu acho que a disciplina partidária é o mesmo que pôr os antolhos nos burros, tal qual. Eu vou-lhe fazer, o nosso tempo já acabou, faço-lhe duas perguntas. O que é que pensa de Mota Amaral hoje? Hoje, do Mota Amaral, acho que ele podia ir mais longe para outros sítios, tentar carreiras internacionais, como o Guterres e outros. Acho que deixar-se ficar por aqui não deveria ter sido a solução dele. O que é que pensa de Duarte Freitas? Não está dentro dos parâmetros de um presidente que eu quero. Qual é o presidente ideal para si? Qual é o perfil que desenharia de um presidente para o PSD e para os Açores, claro? Eu acho que é bom escolher gente jovem, é bom estar dentro da gente jovem, mas é bom ouvir os antigos. É preciso ouvir também quem começou, quem fez, quem organizou, quem fez tudo, e nisso eu admiro muito o Mota Amaral, foi ele que fez tudo no primeiro. Dar continuidade é muito mais fácil, chegar cá e ver as coisas organizadas, claro, e dar continuidade. O que foi do que criar. Fazer a tripartir a política, os institutos públicos, tudo, em três partes, pelas ilhas todas, para criar a hegemonia, tudo isso é bastante político e bastante interessante. Acho que o Carlos César, nesse aspecto, para mim, vou-lhe dizer já, para mim o governante do Carlos César a política dele foi de derrapagens, de destruição e de encerramentos.
E eu tenho muita pena disso. Encerrou muitas coisas que nós tínhamos boas nesta terra e destruiu coisas nesta terra. Bom, nem todos concordaram consigo, como é evidente. Evidentemente, a minha opinião ninguém me tira. É uma mulher, como já viram, com muita personalidade, polémica nas suas afirmações, porque não tem medo de dizer o que pensa, e nós ficamos muito agradecidos por nos ter dado essa esplêndida entrevista, que vamos continuar um dia, porque há aí um Foi pena, eu gostava muito mais de falar sobre a política. E vamos falar sobre ela, e vamos falar numa próxima oportunidade. Até ao próximo programa, muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado.